Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da belíssima obra O Consolador. Você é o nosso convidado e você poderá auxiliar esse programa como já fazem os voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Se você entrar nas páginas aí do Facebook, Instagram, YouTube, a equipe técnica vai colocar as dicas. Você pode escrever, como faz os nossos colegas, fazendo observações em torno das questões. E ao vivo, toda quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, na rua Silva Jardim, número 1, você também poderá estudar o livro Consolador, com facilitador, o querido irmão José Nilson Freire. Hoje estamos com a bancada completa e você poderá também participar. Por favor, coloque as suas observações. O benfeitor Emmanuel não ficará triste com você se você discordar dos pontos de vista dele. Então está aqui conosco outro modelagem, vocês estão vendo em estilo podcast, vamos agradecer toda a equipe técnica, diferente, está, agora não posso falar nem da esquerda nem da direita, né, que eu estou numa outra configuração, mas está os queridos irmãos de Jornada Evolutiva, o Wilson, José Nilson e Caetano. Boa noite a todos. Boa noite, vamos lá. Bom, então a gente vai dar continuação no livro Consolador. Nós paramos na questão número 111, né, que a gente até recomendou para que lessem, para que pudessem refletir conosco. Então a pergunta: é justa a fundação de institutos para a educação sexual? Resposta: quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salários, das situações de evidência no magistério, das promoções, para sentirem nos discípulos os filhos reais do seu coração, será acertado se cogitar da fundação de educandários dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Os professores do mundo, todavia, considerado o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas de modo geral ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos, por necessitados da própria iluminação. Examinada a questão desse modo e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o orbe possua por toda a parte as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados e onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme num centro de paternal amor e amoroso respeito para com os seus discípulos. Só uma observação, né? O livro é de 1940, ali, então, olha, a educação não estava trabalhando com o aspecto da sexologia. Quem abordava assim nas aulas eram os professores de biologia, né? Os outros professores ficavam compenetrados aos seus conteúdos. Então, o Emmanuel já está chamando a atenção, só vai poder explicar sobre sexologia alguém que está trazendo a parte moral, porque infelizmente na década de 40 a gente via vários psicólogos influenciando a humanidade, apontando que toda a resolução estaria no âmbito do sexo, que a gente hoje já sabe que os problemas não estão no sexo. O sexo faz parte da vida, mas o problema está no psique do espírito imortal. Quer falar, doutor? O Emmanuel, muito sábio, nos chamando a atenção disso e dizendo que as escolas tinham que trabalhar isto
mas ele diz que a maioria dos educadores ainda estão preocupados com competições, com problema de salários, que é muito justo, às vezes de promoções, às vezes de vaidade mesmo, que corre. E ainda não trabalham que os professores têm que olhar o aluno como um pupilo da alma dele, ele tem que olhar como ele é o educador. O educador, lógico, é os pais em primeiro lugar, mas o professor tem que olhar como educador. Então ele tem que olhar como filhos do coração dele. Esse olhar muda, porque às vezes o educador, se ele não olha desse jeito, pode passar informações, como o D'Alessandro agora falou, numa época que o Freud exerceu uma grande influência, ainda exerce muita influência na educação, por causa da psicologia, a psicanálise exerceu uma influência muito grande. E aí ele mostra o sexo numa visão bem humana, sem trazer a compreensão do espírito para ele. Então, o sexo como uma causa principal, o Freud mostra, dos desequilíbrios, das doenças. Não é a causa principal, mas com certeza é a causa do número grande de desequilíbrios. Mas esse desequilíbrio está na falta da evolução do espírito. Se o espírito for evoluído, ele vai ter mais equilíbrio. Então o professor tinha que chamar a atenção, como o D'Alessandro disse, o segredo está na alma. Se a alma está mais desenvolvida na direção do bem, com certeza ele também vai ter uma compreensão do sexo, uma compreensão diferente. Nós assistimos agora, mesmo está uma notícia, porque está notícia, um grande jogador brasileiro está preso lá na Espanha, porque disseram que ele teve assédio sexual com a moça. Ele alega que não, mas eu acho ainda uma lei dura punir o sujeito. Ele está preso até responder o assunto, mas não tem ainda prova. Então eu acho perigoso você fazer isso, porque como é um jogador rico, famoso, muita gente pode entrar até por interesses, é muito perigoso. Aí pode ele ter cometido alguma coisa, que é jovem, ainda pode dar. Aí o sexo é algo muito importante que tem que ser ensinado nas escolas, mas a escola tem que dar muito destaque para o lado moral e espiritual do sexo. Não moral com moralismo, não é esse moral. Moral mesmo mostrando a compreensão do sexo numa visão, por exemplo, do Mestre Jesus. Olha como é que Jesus olha lá naquela mulher adúltera, atira a primeira pedra, olha a compreensão que ele está tendo, mas olha como ele olha lá para a criança, deixa vir as minhas criancinhas, e o que o Espiritismo ensina, a criança vem para ser moldada, o espírito ainda tem precisão dessa moldura, e nós podemos dar moldura, mas sobretudo o educador lembrar que ele vai dar o exemplo. Então um educador que às vezes abusa, que o menino sabe que é deturpado nessa área, vai influenciar as crianças. E às vezes um educador que defende a legalização do aborto dentro de uma escola, nós sabemos disso, educador que defende sexo livre dentro da escola, a gente sabe que isso é grande transtorno. Ele tem que mostrar no lado belo e nobre, por isso que ele chama a atenção da mulher na consciência da profundidade da importância da maternidade e o homem na consciência profunda da paternidade. Ali ele está indo na parte nobre mesmo do assunto. O assunto é imenso, mas... É verdade. Vamos seguir. Você não quer... Eu acho que foi falado bastante coisa, assim... O sexo é um dos departamentos do ser humano. É um dos departamentos que tem como finalidade enobrecer. Se nós desviamos no caminho da nossa vida as finalidades enobrecedoras do sexo, que tem uma finalidade, somente conseguimos a paternidade ou a maternidade através do sexo. Então as finalidades são enobrecedoras. Quando nós desviamos disso, é necessária uma educação. A proposta do Emmanuel é que a gente tenha departamentos específicos com pessoas abalizadas para isso. Então, o nosso objetivo é esse, para uma educação. Então, é um processo educativo. Então, nós estamos, acho que nessa busca
nessa ansiedade aí, todos nós temos essas dificuldades, mas devemos aprender com aqueles que já superaram esse problema, né? Então, a doutrina espírita, ela oferece muito bem esses recursos para a gente, porque fala do nosso passado, que influencia o nosso presente, mas que nós estamos na busca de dignificar esse presente e tendo uma esperança num futuro melhor. E o sexo, como qualquer departamento do corpo, está aqui para ser enobrecido, né? Então, na parte alimentar, a gente também vai enobrecer, na parte intelectual, na parte auditiva, tudo isso nós estamos aqui para modificar através de uma educação. O sexo não é diferente, só que causa transtornos enormes para a gente. Da mesma forma que, por exemplo, a alimentação. A alimentação também. Se você não se adequar a uma boa alimentação e entrar num quadro de obesidade mórbida, tem grandes problemas para você. E vai entrar num processo de autoeducação forçada. Da mesma forma, desvarios sexuais. Então, o Emmanuel chama atenção porque tem uma importância, tem finalidades. As finalidades são nobres. Então, vamos em busca de enobrecê-las, né? É interessante nesse parágrafo aqui que ele fala que, no geral, eles vão para o lado apenas de ensinar e estimular o intelecto, né? Mas que ainda na parte de iluminar o coração, esses professores são carentes, porque eles também são carentes, né? Como o D'Alessandro ressaltou a data que esse livro foi psicografado, na década de 40, então falando que as profissionais que ali trabalhavam, e talvez ainda muitos nos dias de hoje também, não têm ainda também o devido desenvolvimento nessa parte moral, e aí não conseguem passar nada para a criança. E muitos pais acham que o importante hoje é desenvolver a parte intelectual, então massacram as crianças. É inglês, é francês, é alemão, enchem de atividades, né? Coloca às vezes numa escola de período integral e pouco contato tem com a família. Quando ele alerta aqui na resposta que por enquanto aqui no planeta Terra a gente ainda não tem escolas realmente de Jesus preparadas para dar essa orientação da melhor maneira possível. Então enquanto isso não tem, que o lar, né, o pai e a mãe são os responsáveis por essa educação da criança, para desenvolver nela não só a parte intelectual, mas a parte da inteligência emocional, onde a criança vai aprender a amar, respeitar, vai entender que ela tem direitos, mas que ela tem deveres também dentro dessa sociedade, né, onde ela tem que respeitar o amiguinho, o colega. Hoje a gente fala muito em bullying. No outro dia a gente estava conversando sobre isso, né, Caetano? Na nossa época a gente podia brincar com termos pejorativos com amigo, mas não no sentido de diminuí-lo, porque hoje qualquer termo que você fala já querem levar para um lado que você está querendo diminuir a pessoa. Criminoso. Criminoso, exatamente. E na nossa época de molecada, com todo respeito, tinha o gordinho, tinha o magrinho, tinha o negão, tinha o sujinho, né, o cascão, e a turma era feliz, brincava e todo mundo se respeitava. Hoje você usa qualquer coisa e já levam para o outro lado. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, mostrar para a criança da importância dessa relação sadia que a gente tem que ter, mas sem achar que o outro está querendo te diminuir, porque qualquer coisa que fala, está querendo me diminuir, me desmoralizar. Fica afetado. Fica afetado, exatamente. O milindre hoje está muito grande. Então isso também é papel dos pais, fazer com que as crianças tenham convívio na sociedade, para não, porque muita gente a gente vê que quer blindar a criança. Não quero que ela veja que tem violência, não quero que ela veja que tem falta de dinheiro, não quero que ela passe por privações. Mas essa criança vai crescer, vai entrar na sociedade, vira um adulto, e aí? Aí quando pega a primeira crise, a gente vê tantos suicídios hoje em dia, porque a pessoa não foi preparada adequadamente pela família para enfrentar os dissabores da vida que são normais, que vão fazer a gente crescer, né? É verdade. Bom, então vamos dar sequência aqui, questão de número 112. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Resposta: as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e só um modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Você vê como ele chama atenção. As escolas
tem que ir se aperfeiçoando, principalmente, que ele diz nessa parte de psicologia infantil. Por isso, defendo que as escolas, os menininhos pequenos, deviam ser os melhores professores, de preferência que tivesse o curso de pedagogia, de magistério, que agora nem está tendo, e psicologia junto, porque é base para poder ajudar essa criança que é definitivo. Mas ele fala, mas na casa ela não vai precisar ficar preocupada com essas modernagens que vai aparecendo na educação. Ela já tem uma base que é a educação moral. E a educação moral já tem como referência o Evangelho, porque nós temos o modelo Jesus. Então, os pais, eles precisavam saber disso. Ele tem que educar desse jeito. E às vezes tem pais que não estão preocupados com isso. Está ensinando outros modelos de acordo com o conhecimento dele, ou que está na ótica da imprensa, um assunto que estão falando, ele fica falando. E aí ele nem sabe o assunto. Um exemplo, por exemplo, o homossexualismo se discute muito. Às vezes a família quer discutir, a escola quer discutir, mas não traz a compreensão do Evangelho para discutir esse assunto. Se trouxesse, a visão seria muito mais equilibrada do que essa que nós temos. Então é importante esse modelo educacional que ele chama a atenção do Evangelho. O Evangelho ainda não é discutido na educação, mas o Evangelho será matéria no futuro obrigatória em todas as escolas do planeta, porque o Evangelho tem o maior código de ética moral da sociedade. E é interessante porque lá no Luiz Monteiro tem um projeto Criando Asas, e o projeto Criando Asas é exatamente isso. Então você pega as crianças, passa os valores, as informações, né? E ela é baseada em Jesus, porque Jesus veio estabelecer esse código de ética, de honra, que é através do amor, onde você vai adquirir paciência, tolerância, compreensão. E aí essas crianças recebem essas informações através de várias formas. Pode ser numa aula de violão, pode ser numa aula de pintura, pode ser numa aula de flauta, de balé e assim por diante. Ela vai receber esses valores. Mas ela chegava na casa dela e ela tentava apresentar esses valores, mas os pais não. Os pais têm os valores ainda um pouco atrapalhados. Aí o que foi feito? Traz os pais ou responsáveis para o Luiz Monteiro. E durante a aula das crianças, lá, tem a aula dos pais. Então tem um grupo de responsáveis, pessoas técnicas na área, e que dão aula para esses pais. E assim, a melhora ela é significativa. É significativa, porque você passa a dar uma atenção que aquele pai não teve e não conseguiu passar para a criança. É um processo isso aqui, não tem como. O pai não pode dar uma coisa que ele não recebeu, que ele não tem. Então esses valores, eles são passados para os pais responsáveis e cria-se uma harmonia dentro do lar diferente. Ah, você resolve de imediato? Lógico que não. Há quanto tempo estão nesses costumes, nesses hábitos? Vai levar um período, mas você consegue vislumbrar um futuro melhor. E como é criança, dá tempo. Dá tempo. Você tem tempo de trabalhar. E você tem períodos aí de trabalho intenso que tem resultado significativo. Então, o projeto Criando Asas dentro do Luiz Monteiro de Barros, ele é um exemplo do que o Emmanuel está falando. O nome que colocaram no projeto foi muito feliz, né? Criando Asas, né? Justamente para permitir que a criança cresça, se desenvolva, né? A intelectualidade e a moralidade, as duas asas. Bom, questão de número 113. Uma questão aqui que vai num ponto bom. Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Olha, vamos lá. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas, e os pais espíritas cristãos não podem esquecer de seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese
essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. A própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? Além disso, os pais espíritas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Deve-se nutrir o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga que os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário, onde por vezes se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Eu me lembrei do Leopoldo Machado, né, que percorre o Brasil inteiro, né, seu José Nilson, vindo, quando chega em Santos, consegue fundar, em 26 de maio de 1948, a Mocidade Espírita Ismênia de Jesus, juntamente com Maria Máxima e outros fundadores da casa. Veja, a paz espíritas, mas olha a ideia desse cavalheiro no sentido de evangelização, ajudar às vezes aquele pai que tem dificuldade, alguns pontos, como fala o Sr. José Nilson, se eu tenho dificuldade com o alcoolismo, mas o meu filho, eu posso dar depoimento, mas na evangelização infantil, né, na mocidade, o orientador ali vai elucidar os malefícios do álcool. Eu com o pai vou só confirmar, olha, eu não precisava ter ido por esse caminho. Então é muito importante as casas espíritas, esse trabalho da evangelização no sentido abrangente, né? Quando o pai tem dificuldade, tem um outro ser que pode auxiliá-lo, né? Então, profundo. Você vê, né? Porque ele está chamando a atenção o espírita. Isso é muito importante que até fale do assunto, porque tem muitos espíritas, pessoas muito decentes, têm uma conduta boa, mas ele diz que o centro espírita é importante para ele, que ali ele aprendeu muito, que ele tem ajudado muito a vida dele. E é importante para ele, e ele não leva o filho no centro espírita. Então, como ele sabe que é importante e não leva o filho, porque quando o filho pode ficar adulto e não querer mais ir, e aí? Ele perdeu essa grande oportunidade. Ele sabe que é importante e às vezes não faz evangelho no lar. Como? Se ele sabe disso, tem esse conhecimento, ele não pode perder. Como é que ele tem um filho e não vai falar àquela criança que a reencarnação existe, que o espírito é imortal? Como é que ele não vai falar da lei das reações, ação e reações para essa criança? Como é que ele não vai falar das tendências que todos nós já trazemos? Então, às vezes, é um erro grave ele não fazer isto. E, às vezes, nós cometemos esse erro constante. E, no muito centro espírita, eu chego e eu vejo, às vezes, a casa cheia e você não vê levar criança. As jovens também muito poucos. Tinha que aumentar, porque se é importante para mim, claro que é importante para meu filho, para meu neto, meu sobrinho. Então isso é porque o Espiritismo, ele traz um material profundo, porque o material do Espiritismo, sabe, companheiros e as pessoas que estão assistindo, nós, espíritas, no dizer do próprio Chico, a maioria de nós espíritas do Brasil tem origem lá no cristianismo, lá atrás. A gente foi da turma da Inquisição, Guerra Santa, Cruzada, não estou dizendo que a gente matou ninguém, mas às vezes estava lá na torcida. Então nós praticávamos o cristianismo, mas praticávamos o cristianismo sem Cristo. Lá você pega um papa que fez a Inquisição, ele era cristão, mas era um cristão sem Cristo. E nós estamos agora que estamos trazendo Cristo para o nosso cristianismo agora, porque às vezes, eu digo, às vezes, esses dias uma senhora, ela falou comigo, ela disse, eu sou espírita, frequento o centro, mas eu defendo o aborto. Ela disse, eu falei, ela disse, eu não sou cristã? Ela disse, eu conheço um católico que defende aborto.
até evangélico ela falando. E não são cristãos? Eu digo, são cristãos sim. São cristãos sem Cristo. Você agora tem que iniciar uma caminhada nova, cristão com Cristo. O cristão com Cristo não defende o aborto. Se defende, pode ficar certo, ela é cristão sem Cristo. Porque isso faz parte da caminhada nossa. Então nós já estamos ligados com essa mensagem do Cristo há alguns anos, provavelmente algumas encarnações. Agora o Espiritismo está realmente fazendo essa acoplagem conosco. Agora você vai ser cristão com Cristo, é uma nova visão nova para nós, que a doutrina espírita traz isso. Então o pai não pode perder a oportunidade de ensinar isso para os filhos. Se o filho depois não quiser tomar outro caminho, mas você fez sua parte, não pode perder essa oportunidade. E o grande lance que eu vejo é como fazer isso. Porque às vezes tem pais que cometem excessos e outros deixam à vontade, né? E às vezes o excesso é aquele que tudo é espírito, que tudo precisa estar rezando, precisa estar isso, e às vezes comete excessos com a criança. E a criança passa a não mais gostar disso, porque é uma obrigação, passa a ser uma obrigação. Quando você tem deveres, é diferente. Você vai encontrar satisfação naquilo que você faz. Então, quando você separa, porque você está cumprindo com comportamentos que vão te promover paz, serenidade, a sua educação. Quando você faz a proposta de um evangelho no lar, tem várias formas de você encarar um evangelho no lar. Desde uma obrigação, em cima de brigas que tem que vir, ou desde aquela forma que é agradável e que tudo você tem vontade de participar. Então o pai e a mãe tem que ser um meio artista para poder convencer, entre aspas, principalmente aqueles que são mais rebeldes a essa atitude. Então eu vejo que às vezes nós temos essa função de transformar isso numa coisa muito agradável, muito boa, para que eles também tenham satisfação e no futuro eles vivenciem isso junto aos seus filhos. Então eu desde pequeno eu sempre procurei de uma forma ser isso muito natural, porque faz parte da vida. Então quando o filho vê o pai lendo, a mãe lendo, é natural isso, ele vai procurar também nos livros alguma coisa. Agora quando o pai cobra uma leitura que o filho nunca viu o pai ler, fica estranho. Como é que isso é tão importante e você nunca fez? Então quando o filho passa a ver o pai na sua oração, ou na sua gratidão pelo almoço, e aquilo numa proposta antes do almoço, e então ele vai vendo que existe um fundamento, porque além de você estar cumprindo com os seus deveres com Deus no agradecimento, mas também consigo mesmo, no dever da educação dos filhos, de dar o exemplo, e assim por diante. Então, transformar essa evangelização, ou esse evangelho no lar, numa coisa satisfatória, boa. Mas no começo, às vezes, eu até, quando estava um pouquinho maior, depois a gente vai comer uma pizza, depois a gente vai passear, depois a gente vai fazer alguma coisa. Mas você está comprando a criança? Pode até estar. Mas eu tenho uma finalidade, eu estou colocando uma informação para ela. Essa informação ela é preciosa. Então, do que você deixar. Então eu tenho que criar meios para isso, né? Jesus, quando esteve conosco, como ele é puro, então o meio dele é o magnetismo, ele impressiona em todos os aspectos. Aqueles que são mais impressionáveis, porque muitos de nós nem nos sensibilizamos com a presença dele. Então eu vejo que a oferta que fizeram para a gente, ela é saudável, porque que é o evangelho no lar, que é a educação através de valores. E que a gente tem que criar meios para isso, porque é uma responsabilidade sua com a sua família, com os seus filhos, né? Então não transformar aquilo numa obrigação que é irremediável, não. Tem remédio para isso, e o remédio é paciência, tolerância, a forma ela é muito importante, né? Isso que você falou de oferecer para a criança uma retribuição por um comportamento, isso é muito usado na sociedade há muito tempo,
E a gente acaba trazendo isso para a nossa fase adulta e tudo. Tanto que hoje a gente vê assim, tudo é condicional. Eu te dou isso se você me der aquilo. A gente vê isso na política hoje em dia, né? Infelizmente. Então a criança ela tem que entender, a gente, por exemplo, pais, avós, a gente faz muito isso, ó, se você se comportar, eu vou pôr o desenho para você ver, ou se você fizer a lição direitinho, eu vou comprar um iogurte que você gosta, vou te dar o chocolate. Eu falei assim, não, nós vamos participar, vocês vão com a gente, e depois nós vamos fazer alguma coisa que é de interesse deles. Não, entendi. Porque eu vou numa coisa que é do meu interesse, entre aspas. Mas eles têm que saber, eu também tenho que, como eles estão me ajudando num aspecto, eu também tenho que fazer alguma coisa para eles ali naquele instante, né? E são coisas que até hoje é comentado isso, né? Meus filhos falam que todo mundo ia no McLanche lá, no Lanche Feliz, e tinha aquele brinquedinho. Eu sempre tive aquela ideia de agradar bastante, mas com pouco que a gente tinha. Então a gente comprava aquele queijo quente, que era R$1, ou então só um hambúrguer, mas comprava uns 10 lá. Isso impressionava a criança aos olhos dela, mas era um preço bem barato. Então a gente tem que criar formas aí, não de comprar, mas sim de mostrar para ele que tem condições de você agradar do jeito que a pessoa está oferecendo e não assistir uma palestra. Coisa chata assistir uma palestra de um adulto para uma criança. Mas ele sabendo que ele ia depois ter uma brincadeira, isso aqui, onde todos iam participar, também havia uma compensação, né? Não é talvez comprar nesse sentido, se você fizer isso eu dou isso, né? E tem fases da vida também que você pode oferecer, né, Wilson? Assim, tem jeitos, porque depois de adolescente você não consegue fazer mais nada. Não dá nem para comprar a pessoa. É o que ele fala aqui, os pais têm que entender, pais e avós, né? Porque hoje muitos avós fazem papel de pai, porque os pais saem a trabalhar e deixam as crianças com avós, ou às vezes em escolinhas, que através da reencarnação a gente sabe que aquele chequinho em branco que chega ali dentro do nosso lar, ele vem ali por um período ali restrito ali de 10, 12, às vezes até 15 anos, nem vou falar mais isso, onde a gente consegue influenciar aquela personalidade, onde ela ainda não começou a realmente externar o seu espírito com letra maiúscula. Então os pais conseguem talvez moldar, né, trazer bases, alicerçar aquele espírito que ali está vindo naquele lar, em parâmetros que vão servir para ele no futuro ser uma pessoa melhor na sociedade. Então quando ele fala aqui, né, de que não pode deixar o Deus dará, porque os pais falam, não, ele tem que ter a liberdade de escolher o que ele quiser. Quando ele crescer, ele vai escolher se ele quer ir para a religião A, B, ou se ele quer ser ateu. Não vou impor isso. Mas Emmanuel deixa claro aqui dessa importância nesses primeiros anos da criança, onde ela vai alicerçar todo esse conhecimento e toda uma direção moral para que ela tenha como referência. Depois, se ela quiser, por exemplo, a religião do pai e da mãe, por exemplo, evangélico, excelente religião. Então a criança vai viver ali no meio evangélico nos primeiros anos, vai participar de cultos, vai escutar ali a pregação dos pastores, ou vai na igreja participar da missa de domingo, dominical, vai ver os pais comungar e se confessar de acordo com cada um com o seu credo. E quando ela crescer, ela vai ter a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, conhecer a Umbanda, conhecer o islamismo, ou seja, e aí sim ela, de acordo com a sua tendência, de acordo com o que lhe mais agradar, ela escolher. Mas a base é importante. Porque se a base não fosse importante, na escola não se ensinava a IOU para a criança poder fazer uma redação lá na frente. Não se ensinaria adição, subtração para o engenheiro fazer cálculos matemáticos. Então toda a base, no início, ela é importante, porque sem a base ninguém chega lá a um presidente, a um ministro, a um grande engenheiro. É verdade. E nas obras de André Luiz é bem importante ressaltar que todo médium, o livro Os Mensageiros vai deixar claro isso, todo médium ostensivo, como ele agradeceu ter nascido numa família onde os pais o prepararam no caminho do Evangelho do Cristo. Então ele vai dizer nas obras que ele faliu por uma questão dele, mas ele foi antes preparado, o terreno estava firme para o edifício ser firme, mas ele que optou em colocar dinamite no edifício dele, vamos dizer assim. E uma coisa bacana, né? Uma coisa que eu também percebo, Wilson, eu vou fazer uma palestra, eu estou num centro espírita, eu vejo tudo adulto. Se eu vejo uma criança, eu vou contar uma história para essa criança.
eu vou dar um minuto da minha atenção para essa criança, porque é magnífico ter uma criança lá no... Então, normalmente... Difícil, né? Difícil. Então, normalmente, eu fico sabendo o nome da criança, e eu vou falar o nome e eu vou contar uma história de criança para ela. Porque, assim, isso vai ser marcante, porque ela vai lembrar disso, né? Não no sentido de colocar em evidência, nada disso, constrangimento, mas de valorizar, porque aquela atitude aí, dela estar firme, ouvindo ali, ela é significativa. Então, eu procuro não perder essas oportunidades, principalmente com criança, de colocar alguma coisinha que é importante que ela vai lembrar. Da mesma forma que eu lembro muitas coisas que aconteceu comigo por adultos que me agradaram por conta de momentos que eu estava ali, também em locais que não eram de criança, né? Mas estava com os adultos aprendendo alguma coisa. Então, às vezes, tem pessoas mais sensíveis e isso é importante para a criança. Bom, a gente vai dar agora a entrada na última questão do capítulo de Ciências Aplicadas, né? Para depois a gente vai começar depois de Filosofia. Então, a questão de número 114. A economia deve ser dirigida? Resposta. No que se refere à técnica de produção, à necessidade de repartição e aos processos de consumo, é mais que justa a direção da economia. Porém, nesse sentido, todo excesso político que prejudique a harmonia na lei de trocas, de que o progresso depende inteiramente, é um erro condenável, com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Tais excessos deram causa aos sistemas autárquicos de governo da atualidade, onde perecem todos os ideais de justiça econômica e de fraternidade, em virtude dos erros de visão de mau nacionalismo. A vida depende de trocas incessantes, e toda restrição a esses elevados princípios de harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária, onde se invertem todos os valores da vida. Que a economia seja dirigida, mas que as paixões políticas não penetrem os seus domínios de equilíbrio e reciprocidade, porquanto, na sua influência nefasta, o bastar-se-á a si mesmo é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para suas manifestações de violência e extermínio. Quando ele fez esse livro... Eu acho que ele viu algum jornal, esse cara. Ele tá vendo alguma coisa, esse tal de Emmanuel aí. É porque o que acontece, de novo, a economia é uma ciência muito importante para a sociedade, que ela tem uma visão geral, a parte macroeconômica, ela tem uma visão geral que vai repercutir, sabe? Olha, a inflação subiu, vai dar tanto prejuízo se ela baixar, vai dar, ele tem essa visão. Só que ele às vezes não traz a compreensão espiritual, que o espiritismo traz isso para nós com muita clareza. Então, uma pessoa rica, ela, quando é rica, eu não estou dizendo ganhar para a sobrevivência, disso qualquer pessoa dignamente pode ganhar. Vendendo pipoca ali na esquina já ganha para viver dignamente só. Agora, o rico, ele tem uma tendência, porque é como se fosse uma prova, uma missão para ele. Então, o que precisa pegar o rico e mostrar para ele, olha, você tem essa tendência, tem prova. Você tem que fazer bom uso dessa tendência. Você não pode, por exemplo, querer ficar rico e ter que comprar barras de ouro, deixar o dinheiro lá aplicado sem você que está criando emprego, comprar aviões para você ficar no luxo, iate caros. Não, você tem essa riqueza, não estou dizendo que você doe, mas pelo menos então crie empregos decentes, de coisas úteis, para fazer esses caminhos. Se puder doar, se você é rico, não tem problema, você pega as cidades mais pobres do seu país e faça escola, faça um posto médico, ajude a cidade, que para você vai ser simples. Só que acontece, você pega num país, por exemplo, de ideologia comunista. O comunismo é historicamente materialista. É essa base, não pode dizer que não é. É a base. O que é que normalmente o comunismo faz? Persegue os ricos, olha, persegue o cara que é missionário, o cara que veio com destino. Aí persegue, às vezes até mata os ricos. Por exemplo, Cuba matou muitas pessoas porque era rico, matou, fugiu do país.
Aí depois a economia vai precisar daqueles caras e aqueles caras não estão mais presentes no país. Então normalmente os governos no futuro vão fazer. Ele pega, por exemplo, vamos pegar os caras mais ricos, tem que se reunir e dizer, olha, como é que pode criar empregos no país? Os caras que criam muito emprego, eles sabem como criar empregos. Porque cara que cria 100 mil empregos, 200 mil empregos, tem muita gente assim. Esses vão orientar. Então, esses camaradas que criam muito emprego, que devem orientar. E, normalmente, esses caras são jogados como se estivessem prejudicando a nação. Muitas vezes, dependendo da ideologia, prejudica a nação. Então, normalmente, o que tinha que o governo dizer para o camarada, olha, você está ganhando aqui 1 bilhão por ano. Então, 1 bilhão, você pode criar tantos empregos. Se você vai criar empregos, o teu imposto vai até diminuir. Porque eles pensam em cobrar imposto alto nem quem ganha muito. Quem ganha muito não deve cobrar muito, deve dizer o seguinte, olha, como você está ganhando isto, você tem condição de criar tantos empregos. Então o teu imposto vai diminuir para você criar empregos. Agora, se você não quiser criar esses tantos, eu vou te cobrar um imposto alto, porque alguém vai criar um emprego que você não está querendo criar. Aí você põe o cara rico para ele ficar cada vez mais rico, mas ele vai ficar mais rico criando empregos decentes para a sociedade. Aí estão fazendo o contrário, o mundo quase inteiro, vamos cobrar de quem tem muito. Não, esse é um erro que está fazendo. Você só pode cobrar de quem tem muito se ele não quiser criar emprego. Já o sujeito tem muito, mas o dinheiro dele está lá aplicado. Ele fica lá quietinho, sem fazer nada. Essa mudança vai fazer uma grande variação. Bacana. Acho que chegou no tempo. Já chegou no tempo, então nós gostaríamos de agradecer a equipe técnica aqui presente hoje. Está então a Ana, o Lindimar, o Max, o Otávio, a equipe grande. Gostaríamos de agradecer a você que teve a oportunidade de acompanhar conosco. E, por favor, faça observações. Daqui a 15 dias vai vir aí filosofia. Então, uma parte do tríplice aspecto ciência, o senhor Emmanuel já veio nos ajudar. Ele vai nos ajudar nos 2 outros aspectos da doutrina espírita, que é filosofia e depois a religião. Então, deixar registrado a minha gratidão perante os companheiros, agora girando no sentido anti-horário, o Caetano Wilson, o seu José Nilson, e a você, que abriu as portas da vossa casa e principalmente emitiu bons pensamentos e energias para todos nós. Gratidão, até daqui a 15 dias. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.